Sabe aquele café especial, premiado, que todo mundo comenta? Pois é, boa parte dessa história começa num lugar bem específico do Brasil. Como é que uma região inteira conseguiu sair da produção em massa para se tornar o epicentro mundial da qualidade? Essa história fascinante que a gente vai desvendar agora. É uma ótima pergunta, né? O que exatamente transforma um simples grão numa bebida que ganha prêmios e conquista os paladares mais exigentes do planeta? Bom, vamos fundo nisso. Olha, a resposta não é uma coisa só, não. É, na verdade, uma combinação super poderosa de três elementos: o lugar, com as condições que a natureza oferece, a paixão quase obsessiva de quem produz e uma verdadeira revolução na forma de pensar o café. Então, para começar, a gente precisa entender essa grande virada de chave. Porque assim, o Brasil sempre foi um gigante do café. Isso não é novidade para ninguém. Só que o jogo mudou. Deixou de ser sobre quantidade e passou a ser sobre qualidade. E o palco dessa mudança toda é o sul de Minas Gerais. Nos últimos, 20 anos, a transformação por lá foi simplesmente impressionante. A região que era chamada de celeiro do mundo, porque produzia café num volume absurdo, hoje é sinônimo de cafés especiais, daqueles premiados internacionalmente. Mas ó, antes de a gente falar do trabalho das pessoas, temos que começar pela base de tudo: a terra. A natureza foi muito generosa com essa região, sabe? Deu de presente os ingredientes perfeitos para excelência. E aqui entra uma palavrinha-chave: terroir. É uma palavra que soa chique, mas a ideia é simples. Pensa no terroir como a identidade de um lugar. É a combinação única de solo, clima e altitude, que impacta diretamente o sabor final. É tipo a impressão digital da natureza no grão. E o terroir do sul de Minas é especial porque se apoia em três pilares fantásticos. Pensa só, altitude elevada, isso dá uma acidez mais brilhante e mais viva para o café. Depois, um clima ideal com as estações bem definidas, o que faz o grão amadurecer devagarinho no tempo certo. E para completar, um solo vulcânico, riquíssimo em minerais, que é basicamente o superalimento da planta. É a combinação perfeita. E quando a gente fala em altitude, não é pouca coisa não. São fazendas a mais de 1.300 metros acima do nível do mar. E o legal disso é o seguinte: lá em cima, o ar mais frio força o café a amadurecer mais lentamente. Isso concentra os açúcares e os sabores, sabe? O resultado é um grão mais denso, com uma acidez vibrante e uma complexidade de aromas que, nossa, é outra história. Então, a natureza preparou o cenário perfeito. Mas quem fez a mágica acontecer, quem protagonizou essa revolução, foram os produtores. A mudança foi, antes de mais nada, na mentalidade. Foi uma virada de 180 graus. A pergunta que as produtores faziam mudou. Antes era: quantos sacos a gente vai colher? Hoje é: qual a pontuação que esse microlote aqui consegue alcançar? Saímos da lógica da produção em massa para uma lógica de artesão, de criar cafés com identidade própria. Tá, mas e na prática, como isso acontece? Bom, é um trabalho de formiguinha, super meticuloso. Começa na colheita seletiva, colhendo só os frutos maduros, bem vermelhinhos, que parecem uma cereja. Isso garante o pico de doçura. Depois, vem os processos inovadores de pós-colheita e um baita investimento em variedades de café que são verdadeiras joias genéticas. E o resultado de tanta dedicação? Ah, o resultado veio. E veio em forma de reconhecimento mundial. Vamos dar uma olhada em alguns dos nomes que colocaram o sul de Minas no mapa do café de elite. Olha, aqui a gente tem verdadeiras lendas. A Carmo Coffee, por exemplo, os caras são recordistas, ganharam 5 vezes o Cup of Excellence, que é tipo o Oscar do café. Tem a da Terra, pioneira em sustentabilidade e fornecedora oficial do Campeonato Mundial de Baristas. Pensa só, os melhores baristas do mundo competem usando o grão deles. Temos também a família Pereira, um exemplo de consistência e tradição na busca pela qualidade máxima, e a cooperativa Cocarive, um caso incrível que mostra como a união de pequenos produtores tem uma força gigantesca e desenvolve a região inteira. Essa frase, que a gente adaptou de especialistas do setor, resume perfeitamente a filosofia por trás desses campeões. Não tem mágica, sabe? O que tem é trabalho duro, incansável, que consegue juntar o presente que a natureza deu com um rigor técnico que é quase artístico. Beleza, mas no fim das contas, o que tudo isso significa quando aquele café finalmente chega na xícara? A receita do sucesso fica bem clara, né? Começa com um terroir excepcional, um presentão da natureza. Aí se adiciona técnicas revolucionárias, aplicadas por produtores que são verdadeiros visionários. É a harmonia perfeita entre o que a terra oferece e a engenhosidade humana.
Por isso que, no final, um café do sul de Minas não é só uma bebida. É muito mais que isso. É uma experiência. Cada xícara conta uma história de inovação, de respeito pela tradição e, acima de tudo, é a prova, ali, líquida, do potencial de uma terra que é extraordinária. Fica a reflexão, então. Na próxima vez que alguém for provar um café especial, quem sabe não dá para sentir um gostinho de toda essa história? Fica a pergunta no ar. O que será que a próxima xícara vai revelar?